Bruno, antes da gente se despedir, vamos falar um pouquinho do Moscardo? Como é que está essa negociação entre ele, o PSG e o Corinthians? Isso sim é um verdadeiro impasse. É impressionante como a questão do Moscardo ora estica, ora retrocede. Lembrando que ele está em Paris desde a última semana de dezembro, ou seja, desde o ano passado que o Moscardo, familiares, empresários estão em Paris. Muito se resolveu, mas hoje, para explicar muito rapidamente qual é o panorama da situação, os valores estão acordados, a ideia inicial sim é o jogador assinar, assinar um pré-contrato no caso, voltar para o Brasil e ficar vinculado ao Corinthians em definitivo e não por empréstimo até junho, mas aqui é uma questão financeira burocrática que tem pesado nesse impasse por enquanto, que é se o Corinthians e o PSG assinarem um pré-contrato, o Corinthians não consegue antecipar a primeira das 3 parcelas da venda de 20 milhões mais 2 milhões de euros. Mas vamos pegar pelo fixo, 20 milhões de euros, o Corinthians, no acordo, se a transferência fosse assinada em definitivo já, o Corinthians teria que receber essa primeira parcela de 6,6 milhões de euros em agosto, mas como é uma transferência garantida, mesmo que daqui a 6 meses, o Corinthians, através de garantias bancárias, conseguiria antecipar, porque é uma transferência em definitivo já organizada. Como a ideia inicial, agora aqui se conversando, é para um pré-contrato, os bancos não dão essa garantia financeira. Então, o Corinthians só conseguiria receber esse dinheiro em agosto, em junho e agosto. E o Corinthians, para poder aceitar que o negócio vá para frente já, quer pelo menos antecipar a primeira receita e está trabalhando toda a situação, para não dizer a questão dos exames médicos, da assinatura de contrato, mas hoje o impasse maior é o Corinthians, nos moldes do acordo, não consegue ter garantias financeiras para receber a primeira parcela de 6,6 milhões de euros, se não me engano, 35 milhões de reais na cotação atual. Tá pior para quem nesse imbróglio aí, Hernan? Fica difícil para o jogador, né? Eu acho que para o jogador fica difícil porque ele tem que fazer uma cirurgia, tem que se recuperar, fica esse impasse, não sabe onde vai jogar e, claro, comemorou demais a ida para a Europa, o sonho de qualquer garoto. O Beraldo foi junto com ele, o Beraldo já está voando lá, né? Então eu imagino que a sensação do Moscardo ela fica muito difícil nesse impasse todo. E o jogador ainda tem a questão psicológica, é muito jovem, o Moscardo é muito jovem, tem a questão, por mais que ele seja de boa família, é um menino muito centrado, é, eu já ouvi assim, histórias muito boas dele, de que de fato ele é um cara que tem assim, uma mentalidade, apesar de ser muito jovem, uma responsabilidade e personalidade, mas é a questão de cuidar do lado humano do atleta nessa recuperação e esse impasse para saber para onde ele vai. O presidente Augusto Melo... diga. Não é só a parte tática, técnica ou psicológica. Quanto mais demorar para resolver isso, mais ele demora para fazer a cirurgia. Não é só uma questão mental de vou para o PSG, vou para o Corinthians, fico em Paris, vou para São Paulo. Não, para mim, para além disso, e só para acrescentar, é o fato de quanto mais demorar, mais se estica a cirurgia, mais vai demorar o tratamento, mais vai demorar para voltar para jogar futebol. Ou seja, é um processo para um jogador de 18 anos ou para uma criança, um adolescente de 18 anos, um homem em construção, é muito complicado. E o presidente Augusto Melo deu uma entrevista ontem na CNN, CNN aqui do Brasil, não a de Portugal aí do Bruno, falando exatamente isso, que solicitou a volta do jogador, se ficar esse impasse ele não queria vender, que queria continuar com o garoto e tal, entendendo a situação financeira do Corinthians, mas ele diz o Augusto Melo que solicitou, né, a volta do Moscardo. Então a gente vai ter ainda mais uma novela aí pro Bruno e pra gente desvendar aí durante esse tempo todo aí. O Márcio Mendes diz aqui, PVC, que como um clube não deu diagnóstico e tratamento para o jogador, é muita várzea. Você concorda? Eu acho que pode... Eu concordo em termos, mas assim, eu acho que pode acontecer uma falha, e a partir do momento que você detecta que tem um problema físico, você tem que curar. Aí você tem que resolver o problema. E aí não pode ter esse impasse, é o que o Bruno está dizendo. Você tem que ter a decisão. Então, se temos um problema, ou você compra, ou você não compra, ele fica no Brasil, se recupera e volta a jogar no Corinthians, até ter uma outra oportunidade de ser negociado. Então, eu acho que pode acontecer uma falha. É lógico que não é para falhar, mas médico erra, jornalista erra, advogado erra. O certo era você ter o diagnóstico do que havia com o Moscardo no ano passado. Talvez, se houvesse esse diagnóstico, ele nem tivesse estreado, né? Ou talvez
E certamente não teria sido vendido. Teria feito a cirurgia em dezembro e teria ficado se recuperando para voltar a jogar em abril, março, quando pudesse E retornar. PVC, tem a falha do Corinthians, ponto. Eu acho que foi um erro, e como você bem disse, médico erra, jornalista erra, infelizmente ou felizmente a gente erra e dá a volta por cima. E o que torna esse erro menos grave, talvez, é que o próprio PSG teve que fazer 2 exames para constatar exatamente qual era a lesão. Ou seja, o Corinthians teve a falha de não ter diagnosticado isso e também ter tratado exatamente, mas o próprio PSG, um clube multimilionário, com os melhores departamentos médicos do mundo, o próprio PSG não detectou tão facilmente, porque o primeiro diagnóstico não era de um problema de colocação de um enxerto ósseo, era uma outra questão que causou todo um problema psicológico nos jogadores, no outro exame, no outro diagnóstico, que descobriram esse problema, que segundo falam na Europa, pelo menos com quem eu converso que está em Paris, que é relativamente simples de corrigir. É ali abrir o tornozelo, coloca o enxerto ósseo, em 2 meses o jogador volta e nunca mais sente problema. Não é que nem um ligamento do cruzeiro rompido, nem nada. É um enxerto ósseo e resolve a situação. O Bruno, o Bruno Maziotti, que vai sair do Corinthians, né? Tá se despedindo do Corinthians, não vai ficar no clube. Ele deu uma entrevista falando que o Moscardo termina a temporada jogando, e jogando bem. Inclusive, ele fez gol lá contra o Vasco. O primeiro gol do A garoto. questão é que o exame para detectar esse problema foi um exame muito detalhado. E como o Bruno disse, ele teve que fazer 2 vezes para se ter a certeza ali de que realmente não era nada grave. Né? Então, assim, eu tiro um pouco o pé em relação ao Corinthians, porque esses exames detalhados você não faz durante a temporada. Você faz na pré-temporada, você faz quando vira o ano. E o Moscardo chega jogando e não tem nenhum problema. Então assim, um acaso, e ainda bem que esses exames mais detalhados, mais cuidadosos, pegaram isso, ele é muito jovem, faz a cirurgia e volta a jogar. E foi para o especialista, viu? Perfeito, né? O PSG fez o primeiro exame e como ficou na dúvida se era o diagnóstico X ou o diagnóstico Y, é o PSG que manda para uma clínica especializada em Paris. Ou seja, o PSG não errou, óbvio, mas não foi tão fácil de descobrir ao ponto de passar por um especialista e não foi só dentro do próprio clube. Boa. Obrigada, Bruno Andrade. Boas férias aí do seu CNPJ de Portugal e até breve. A gente aguarda mais notícias dessa novela. Valeu, Domi. Beijão para você. PVC, beijo. Valeu, André, Bruno. beijão para você. Tamo junto. Bom trabalho, boa semana. Boa. Najib Barreiras de Souza diz aqui: por que o Neymar deve priorizar o futebol e se dedicar, já que mesmo não jogando nada, ele tem o maior salário e é convocado? Tem razão aí, pessoal. É muito engraçado essa ética do malandro, né? Que é a pergunta. A pergunta se baseia na ética do malandro. Se eu já estou ganhando tudo isso aqui, por que eu vou ficar aqui? Não vou ficar aqui fooling around. Eu tenho uma amiga que conversou com o Neymar há alguns anos atrás e ela teve essa sensação, pelo que ele disse, obviamente, de que ele está feliz, que é isso que ele quer, que a gente que criou essa expectativa que o Neymar não tem, não quer ser isso. Ele está feliz lá na vida dele, fazendo os rolês dele, os cruzeiros dele. Talvez seja a nossa expectativa, né, que nos cause tanta decepção. Eu concordo. Acho que a gente espera demais. Quando a gente espera demais, já sabe, né? Isso em tudo na vida, né, Domi? Isso em tudo na vida. Quando a gente espera demais, né? Mas o Neymar, ele é um jogador excepcional e não tá mais no mesmo nível que daquele Neymar que a gente viu, principalmente no Barcelona, no Santos e na seleção brasileira, na Copa das Confederações 2013. Eu acho que em Copa o Neymar ele tem um componente de azar também, assim, ou ele chega lesionado e não consegue jogar, ou ele se lesiona durante a competição. Tem essa questão em Copa que é bastante, a gente lamenta bastante, né, Dona? O Douglas Sena, que está sempre aqui com a gente, muito obrigada, falou assim: tá aí o PVC ganhando milhões e transitando. É isso. Agora, essa coisa sobre expectativa, os cruzeirenses estão na maior expectativa pelo Douglas Costa. Invadiram as redes sociais ontem pedindo para ele assinar logo. Ele tem 33 anos, está sem clube desde outubro, quando ele encerrou
precocemente uma passagem de 1 ano e 3 meses pelo LA Galaxy dos Estados Unidos. E aí, PVC, será que ele vai para o Cruzeiro? Depende do Neymar. Qual Cruzeiro, né? O Douglas Costa só não foi pro Cruzeiro. Quando o Douglas Costa estava no Grêmio, a única coisa que ele não fez foi ir pro Cruzeiro. Porque todo o resto ele fez. Todo o resto ele fez. Então, eu demorei 2 segundos para entender a piada. Não é uma piada. Percebemos. Realismo puro. O Douglas Costa foi rebaixado no Grêmio e o Grêmio não ficou feliz com o desempenho que ele teve ali naquele período. É um jogador extremamente caro, fez 28 partidas pelo Grêmio naquela passagem de 2021, que foi levar ao rebaixamento. Depois ele jogou, de fato, ele fez 46 jogos, 51 jogos pelo LA Galaxy. Mas, assim, pela experiência recente do Douglas Costa, e não estou falando aqui, neste caso, de falta de dedicação, mas o Grêmio teve muito problema de vestiário na passagem do Felipão pelo Grêmio, e não dá para dizer que aconteceram problemas de vestiário de Rafinha, Douglas Costa, de um grupo de jogadores ali dentro, porque o Felipão estava sucateado, superado, ultrapassado. Não é isso. A passagem do Felipão pelo Atlético Paranaense no ano seguinte e pelo Atlético Mineiro no ano passado mostram que o problema não estava no Felipão. O Felipão dos últimos 2 anos, depois de sair do Grêmio, foi vice-campeão da Libertadores e 3º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, não se trata de Felipão. Com compromisso, a mesma coisa que eu disse sobre o Neymar agora há pouco. Se o Neymar tiver dedicação daqui até 2026, ele joga a Copa do Mundo em alto nível. Não é o caso do Douglas Costa mais. Mas o Douglas Costa, se tiver dedicação à profissão, pode ser útil ao Cruzeiro. Isso vai depender muito de uma conversa que o Cruzeiro, Gabriel Lima, Paulo André, Ronaldo Fenômeno, vão ter que ter com ele para entender qual o tamanho do interesse dele em jogar o Campeonato Brasileiro em alto nível. Domi, segundo o SofaScore, são 22 jogos da última temporada dele, né, que foi pelo Los Angeles Galaxy. 22 jogos, 15 titular, 4 gols, 7 assistências. 130 minutos por participação de gols. É isso? É isso. 51 dribles, 46 passes decisivos, 82% dos passes longos acertados e 85% dos passes certos. Então, assim, é uma estatística muito boa. Então, assim, o Douglas Costa não teve performance num time em que todo mundo jogou mal e o Grêmio foi entrando cada vez mais, foi se afundando num buraco daquela coisa da cartilha de time rebaixado, que a gente viu no ano passado com o Santos e a gente viu no ano anterior com o Grêmio. Torcida invadindo, quebrando VAR, aquela coisa toda. No momento em que o Cruzeiro permanece na Série A, está contratando jogadores jovens, por exemplo, como Gabriel Veron, para tentar recuperar, traz o ótimo Juan Dineno, que é um centroavante argentino que estava no México, fez gol pra caramba, e você traz o Douglas Costa, eu acho que é uma boa aposta para o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro é um time que está montando um elenco para ser mais competitivo do que foi no ano passado. Então, com esses números, eu não vejo uma contratação ruim, não. E acho que o torcedor do Cruzeiro está na mesma sintonia, porque invadiram as redes sociais do Douglas Costa, vem logo, fecha com a raposa, vem pro gigante, não sei o que, aqueles comentários de torcedor que a gente está sempre acostumado a ver nas redes. Então, é uma conversa que está em curso, né? Ainda não está fechado, pelo que eu pude apurar, não está 100% fechado, mas as conversas estão caminhando muito bem para que o Douglas Costa seja reforço do Cruzeiro. Agora, o LA Galaxy foi o penúltimo colocado da Conferência Oeste, né? Então também não foi um bom campeonato do LA Galaxy, foi bons números do Douglas Costa num time que não funcionou. É o contraponto. O Cruzeiro vai montar um time mais competitivo. Vai ser um time mais forte, vamos ver. Vai ter o técnico mais jovem da Série A, né? O Larcamon. Nicolás Larcamon é o técnico mais jovem da Série A. O Thiago Carpini, o segundo mais jovem da Série A.
claro, se a Série A começar amanhã. Porque até Se começasse abril, amanhã. porque até abril Sim. muita água vai rolar. O estadual ele é Mas bom para depois, quem se ganha. ele Eu fechar ouço com o muito isso, Cruzeiro, você Bruno. tem que fazer a pranchetinha aí, PVC. Do Douglas Costa? Douglas Costa do Cruzeiro. É uma prancheta ou um barco que é para fazer?